E o sétimo e último pedido do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. Chegamos ao último pedido e o tema ainda é o mal. Por quê? Porque o quinto pedido nos coloca em confronto direto com o mal, com as misérias do mundo, com as dores e tristezas do mundo. Mas agora, ele é tratado de forma totalmente interior. O sujeito que chega a esse estágio, ele percebe diretamente que todas as coisas existem porque recebem continuamente a sua existência de uma única fonte. É Deus que mantém a existência existindo. Assim como nos pedidos anteriores, o entendimento do sétimo pedido depende de uma vivência espiritual prévia. Para compreendê-lo, sem essa experiência, é preciso imaginar profundamente o estado de alguém que já percorreu todo o caminho. Os pedidos do Pai Nosso, eles podem ser entendidos como um processo de regeneração da alma do indivíduo em 3 níveis. Você tem um nível sensitivo, que são os primeiros pedidos, que se relacionam com o que sentimos, o que percebemos, ajudando a orientar as nossas ações básicas. Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O nível volitivo, que são os pedidos intermediários, eles se relacionam com a vontade, ou seja, o que fazemos, o que desejamos, o que escolhemos e amamos. E aqui acontece a transformação do querer humano, como, por exemplo, o pão nosso de cada dia. E você tem os pedidos de nível intelectivo, que são os últimos pedidos. E eles se relacionam com o entendimento. O que conhecemos, acreditamos e compreendemos. Aqui ocorre a transformação da forma como nós vemos a realidade. O sexto e o sétimo pedido pertencem a esse nível mais alto, a esse nível intelectivo. O sexto e o sétimo pedido, eles estão ligados ao entendimento e à contemplação da verdade. No sexto, você já ganhou a capacidade de perceber Deus por trás de tudo. Os 2 últimos pedidos dizem respeito ao que o ser humano precisa compreender e saber para viver corretamente sobre a direção de Deus. Toda criatura possui um princípio interno que orienta seu funcionamento. Isso é o que nós chamamos de natureza. Esse princípio, por sua vez, está subordinado a um princípio superior que é Deus. Nos seres inanimados, esse princípio interno se manifesta no fim natural de seus movimentos. Nos animais, ele se expressa na sensibilidade e na percepção, já que eles são guiados pelo que conseguem perceber. O ser humano, porém, a natureza dele, sendo imagem de Deus, não deve ser guiado apenas por suas capacidades naturais de percepção. Essas capacidades, elas devem ser elevadas e iluminadas pela graça divina. Enquanto nos animais a percepção é o princípio diretor, no homem o princípio diretor fundamental é a inteligência. E quem é o diretor da inteligência? É Deus. Assim, aquilo que orienta o ser humano não está apenas fora dele, no mundo e nos objetos, mas está também dentro dele, na sua própria interioridade, onde Deus pode ser reconhecido. Nos 2 últimos pedidos, Deus prepara a inteligência humana para compreender aquilo que deve ser conhecido para que a vida seja corretamente orientada. Em ambos os casos, o objeto é o mesmo, Deus, mas visto de 2 modos complementares. No sexto pedido, Deus ele é conhecido como a fonte e sentido da existência do mundo. No sétimo pedido, Deus é conhecido como fonte e sentido da própria subjetividade humana. Ou seja, Deus não é só o sentido do universo, Deus não é só o sentido da criação, ele é o sentido da sua própria interioridade, da sua própria existência. O salto espiritual do sexto pedido consiste em superar uma grande tentação. A sensação de que Deus não existe ou que está ausente, causado pela percepção do mundo como algo fragmentado e sem sentido. Quando a pessoa olha para o mundo como uma sequência de eventos desconexos, ela tende a não perceber um sentido unificador por trás da realidade. Essa é a tentação fundamental da inteligência, ver o mundo como um amontoado de coisas sem significado, um monte de fragmentos que nem se encaixam. Essa visão começa a ser superada quando o sujeito percebe que a sua experiência do mundo é sempre fragmentária, filtrada por memórias, desejos, preconceitos e enganos, o que impede uma percepção plena da realidade. Em seguida, ele deve refletir sobre a presença do bem, da ordem e da beleza do mundo. Se tudo fosse realmente desconexo e sem sentido, não teria como explicar a existência dessas qualidades. A resposta divina ao sexto pedido revela Deus como o Criador, o modelo, o sentido de todas as coisas. E nesse nível, Deus aparece como o princípio objetivo que dá unidade e coerência, dá ordem ao universo. Assim, o problema do mal no mundo começa a ser compreendido de forma mais clara, e a tentação de falta de sentido é superada. Só que, mesmo depois disso, permanece uma outra questão, a da subjetividade. Porque
o sujeito ainda precisa entender quem ele é dentro dessa ordem e como o seu eu se relaciona com a fonte de tudo que existe. Tá, a recompensa do sexto pedido é perceber a realidade como ela é em si mesma, ou seja, do ponto de vista divino. O que é a criação? Bom, a criação é a criação de um criador. E a criação só tem sentido por conta do criador. Você vê todas as coisas como dependentes de uma única fonte que continuamente lhe dá existência. Beleza, ordem. Tudo que existe não se sustenta por si mesmo, mas recebe o seu ser, a sua existência de Deus, o seu sustento de Deus. Deus sustenta tudo. Nesse estado, a realidade é vista como um fluxo contínuo de existência vindo do infinito. Embora essa contemplação seja elevada e permita compreender o mundo como unidade, ela ainda não responde à questão da subjetividade. Quem é o próprio sujeito? Eu tô vendo tudo isso, mas quem é esse eu que tá vendo tudo isso? O mundo continuaria tendo o mesmo sentido se o eu não existisse. Você que tá vendo esse vídeo, ou que leu esse livro, ou que tá vendo todas essas coisas, se você não existisse, o mundo continuaria tendo esse sentido. Essas verdades que você está compreendendo, essas verdades elas continuariam existindo ainda que você não as compreendesse, ainda que você não existisse para compreendê-las. E isso faz com que o sujeito perceba que a sua própria existência não está claramente integrada ao sentido do mundo. Então agora existe um novo problema: compreender a própria subjetividade. O sujeito percebe a unidade do mundo, mas não percebe a unidade de si. Ele não sabe quem ele é, nem qual é o sentido da própria existência enquanto eu. Esse é apresentado como o problema mais profundo da existência humana: a ignorância sobre si mesmo, o maior dos males. Esse problema só pode ser percebido corretamente depois que o sujeito já compreendeu o mundo como criação divina, pois isso cria o contraste necessário para perceber a falta de compreensão sobre si mesmo. Ou seja, você compreende tanto o mundo exterior que você percebe, por contraste, que você não sabe nada sobre si mesmo. No sexto pedido, a realidade é compreendida como composta por dois elementos: a natureza das coisas, que por si mesmo é vazia e incapaz de existir plenamente, e o influxo da existência que vem de Deus, que dá realidade a tudo que existe. Quando analisamos isso mais profundamente, percebemos que a própria natureza das coisas, em si, não possui existência independente. Ela só existe enquanto recebe existência de uma fonte externa. É aquela frase: se Deus fosse capaz de dormir, quando ele acordasse, a existência teria deixado de existir. Isso não significa que as coisas sejam Deus, mas que não possuem realidade independente fora dele. Precisam dele para existir. Tudo que existe, existe nele. Então, para compreender o problema do sexto pedido, não é possível observar o mundo inteiro diretamente, mas é possível compreender o seu modelo, ou seja, Deus como um princípio que estrutura todas as coisas. Mas nós somos partes do mundo, então também somos moldados por esse modelo divino, como todas as coisas criadas. Nesse sentido, Deus aparece como um princípio externo que organiza toda a totalidade da realidade. Só que tem uma tensão: embora sejamos parte do mundo, como objetos dentro dele, nós nos experimentamos como sujeitos, e essa subjetividade não pode ser reduzida a apenas mais uma peça do universo. Do ponto de vista objetivo, nós somos apenas mais uma partezinha do mundo. Mas do ponto de vista da nossa experiência, o nosso ponto de vista, nós somos o centro dela. Nós enxergamos toda a criação a partir de nós mesmos. Cada um percebe a si mesmo como sujeito. Então aí você tem uma dualidade. E por um lado, nós somos uma peça entre outras no universo. Assim como o cachorro, assim como a folha, assim como o vento. Mas também somos o único centro de experiência que vivemos. Então, o cachorro, a pedra, o vento, a folha, tudo isso é visto e aprendido do nosso ponto de vista, da nossa experiência. O sétimo pedido trata do sentido central do próprio sujeito, o eu. Se o sexto pedido explica o mundo como criação de Deus, o sétimo busca explicar o sujeito dentro deste mundo. O mundo pode ser compreendido quando Deus é entendido como criador, arquiteto e diretor externo de toda a realidade. Então, ele é o criador, arquiteto e diretor de toda a criação. Mas a história pessoal do sujeito exige algo mais profundo. Não apenas Deus como direção externa do mundo. Ele precisa de Deus como fundamento interno da própria subjetividade. Deus como núcleo da sua alma, da sua existência. Se Deus ele é apenas um diretor externo, então o indivíduo ele é apenas mais uma parte de um mecanismo maior. E a sua vida pessoal perde centralidade, mas a sua vida pessoal é a sua centralidade.
A sua vida é o centro da sua existência. Por isso, para compreender o eu, é necessário reconhecer Deus também como fonte interna do ser, da sua existência, da sua consciência. Após compreender o mundo como dependente de Deus, o sujeito percebe que ele próprio não é apenas uma peça do mundo, mas uma subjetividade que parece ter consciência própria. Ao ver o mundo como dependente de Deus, tudo nele perde a aparência de autonomia. Porém, a própria subjetividade passa a parecer mais sólida, mais real, mais independente, como se você fosse o ator e tudo ao seu redor fosse o cenário do teatro, e você fosse a única coisa real ali. Você começa a se ver um pouco como independente. E essa sensação de autonomia da subjetividade, se não for compreendida corretamente, ela cria uma barreira entre o sujeito e Deus. Que você vai se ver como uma força autônoma. Não, tudo o resto é ilusão. Tudo o resto é uma máquina, são engrenagens, é a criação com Deus dirigindo tudo, e eu sou a única coisa real. Essa barreira é a ilusão de um eu autônomo e fechado em si. E é esse problema que o sétimo pedido busca resolver. O mal correspondente ao sétimo estágio é o desconhecimento do verdadeiro fundamento da subjetividade em Deus. O mal que o sétimo estágio está tentando tratar é a ignorância que quem está te dando a existência é Deus. Ao compreender o sexto pedido, o sujeito percebe a imensidão de Deus e a dependência total de todas as coisas em relação a ele. Isso reduz a importância da vaidade pessoal, já que tudo que existe aparece como dependente de Deus. Mesmo assim, o sujeito ele continua se percebendo como um eu real distinto de Deus. E nesse ponto surge uma nova pergunta: se só Deus realmente possui existência plena, o que é esse eu que está fazendo essa percepção? O sujeito que fez esse raciocínio. Quem é esse sujeito que fez esse raciocínio? Essa ignorância sobre a natureza do próprio eu é o problema central do sétimo pedido. E para resolver isso, é necessário aplicar à subjetividade o mesmo tipo de discernimento usado no sexto, que foi usado em relação ao mundo. Separar o que é realmente o eu do que apenas parece ser o eu, mas tem origem externa ou derivada. Nem tudo que chamamos de eu corresponde à subjetividade mais profunda. Muitas vezes o eu é composto por imagens, representações e conteúdos internos que não são o núcleo da sua consciência. O eu e o mundo são conceitos ligados. O mundo é não eu e o eu é o não mundo. Então, tudo aquilo que não sou eu é o mundo e tudo aquilo que não é o mundo sou eu. Entre ambos ocorre uma interação constante com pensamentos, desejos e emoções surgindo espontaneamente. Esses movimentos internos parecem vir de dentro, mas não são necessariamente expressões da subjetividade mais profunda. No nível mais elevado da consciência, percebe-se que esses conteúdos internos ainda estão totalmente alinhados com a fonte divina percebido no sexto pedido. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, não significa eliminar o fluxo natural de pensamentos, sentimentos e desejos. Significa primeiro observá-los com o dom da inteligência, recebido no sexto pedido, sem se identificar totalmente com eles e sem tentar controlá-los imediatamente. Essa observação revela algo mais profundo. Todos esses movimentos da alma estão apoiados em um fundo de desejo. Esse fundo não é um desejo específico como fome, prazer, riqueza, mas uma disposição mais profunda e constante que sustenta todos os outros desejos. Esse fundo é aquilo que os santos chamam de vontade própria ou coração do homem. É dele que surgem, em última instância, todos os pensamentos e ações desordenadas. Quando os movimentos da alma se apoiam nesse fundo, a atividade criadora de Deus deixa de ser percebida claramente e a consciência se afasta da fonte. A pacificação, que fala a bem-aventurança, consiste em um processo contínuo de renúncia a esse fundo de vontade própria e a tudo que nasce dele. Esse fundo funciona como uma barreira entre a consciência e Deus. Ele impede o sujeito de perceber a ação divina presente em sua própria vida interior e de se alinhar plenamente com ela. Esse desejo profundo não é algo simples ou facilmente identificável. E só pode ser reconhecido claramente após um longo processo espiritual. No entanto, pode-se intuí-lo. Mesmo quando tudo está bem externamente, surge dentro do sujeito uma sensação indefinida de falta, um vazio, um desejo sem objeto claro.
Ao observar isso com atenção, percebe-se que esse fundo de desejo é justamente aquilo que separa o sujeito de Deus. A atividade criadora de Deus é comparada a uma água pura que sai diretamente de uma fonte. Ao sair, essa água ela entra em contato com a vontade própria do ser humano, do eu, que funciona como uma espécie de impureza que distorce e divide esse fluxo de água em múltiplas direções. Essas distorções, elas formam todos os movimentos da nossa alma. Pensamentos, desejos, emoções, reações. E isso é o que chamamos, em geral, de vida psíquica comum. A resposta livre da consciência a esses movimentos é o que normalmente chamamos de eu. O problema é, essa luz original de Deus chega até nós já refratada, já distorcida pelo estado da alma, o que impede uma compreensão direta das origens desse movimento. O sétimo pedido, em sua resposta espiritual mais elevada, é associada ao dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Esse dom permite perceber, por trás de cada movimento da alma, a sua relação com a ação criadora de Deus. A inteligência natural não consegue reconstruir essa unidade a partir das partes dispersas da experiência, mas a sabedoria permite ver a conexão entre cada fenômeno interno e a sua origem divina. Então, cada pensamento, cada emoção, cada impulso é compreendida dentro de uma ordem maior, como expressão de uma única fonte. E quando isso acontece, o sujeito ele alcança um estado de paz muito profundo, descrito inclusive como paz sobre paz. Essa paz não é apenas a ausência de conflito interno, mas uma união direta com a atividade criadora de Deus na alma. Nesse estado, a voz original de Deus se torna clara, se torna inteligível, se torna mais fácil de entender, mesmo nos níveis mais profundos da experiência interior. Então nós podemos resumir o sétimo pedido do Pai Nosso da seguinte forma: livrai-nos do mal. O mal aqui é entendido como a separação entre o eu e Deus. Essa separação acontece quando confundimos a nossa verdadeira interioridade com um fundo interno de insatisfação e vontade própria. Bem-aventurados os pacificadores. A pacificação consiste em renunciar à nossa vontade própria. É um ato consciente de abandonar o núcleo interno de desordem que alimenta todos os nossos conflitos interiores. E então nos será infundido o dom da sabedoria. Esse dom ele permite perceber que todos os movimentos espontâneos da alma têm uma origem comum no Espírito de Deus. Assim, a vida interior ela pode ser compreendida e ordenada a partir dessa origem. A existência de tudo em nós, em Deus. E então recebemos a recompensa da bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando todos os movimentos internos são reconhecidos como vindos dessa mesma fonte, o sujeito repousa nessa unidade interior e passa a perceber o chamado de Deus. Experimentamos a paz dele, a paz com P maiúsculo, porque é a paz de Deus. A paz de Cristo, quando alcançada de forma plena, não fica restrita apenas à alma. Ela transborda e ela pode alcançar até os objetos físicos próximos. Em alguns casos, esse transbordamento espiritual ele é tão intenso que pode provocar efeitos extraordinários nos objetos tocados. E isso explica, segundo essa visão, a veneração de relíquias e a possibilidade de milagres associados a elas. Isso são as relíquias dos santos. Ao usar o dom da sabedoria para reconduzir todos os movimentos da alma à sua fonte original, o sujeito percebe que essa fonte com F maiúsculo, Deus habita dentro dele. E ao repousar nessa realidade, ele passa a ouvir o chamado direto de Deus. E ele é então convidado a entrar nessa fonte. E esse movimento é descrito como um retorno à origem. A alma volta à pátria da qual ela estava afastada. Nesse estado, o sujeito ele conhece Deus como o Criador Supremo, a fonte de toda a bondade, beleza e verdade, descanso, alegria. E então o professor Luiz Gonzaga encerra o livro com uma ideia de transformação completa. Quem começa a oração chamando Deus de Pai, termina a oração sendo reconhecido como Filho de Deus. E ele termina o capítulo e o livro com a seguinte frase das Escrituras: eis aí que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Aquele que vencer, eu o farei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu mesmo também venci e me assentei igualmente com meu pai em seu trono. No final, o professor Luiz Gonzaga, ele dá algumas leituras recomendadas, ele diz que não é exatamente uma bibliografia, mas essas obras, elas podem ajudar muito a aprofundar e ampliar o entendimento desse livro e da oração em geral. Se vocês quiserem, eu posso até trazer alguns desses livros aqui no canal. As recomendações de livros são Comentário ao Sermão da Montanha, de Santo Agostinho, Comentário ao Pai Nosso, de Santo Tomás de Aquino, Conferências, de São João Cassiano, ou qualquer coletânea de apotegmas dos Padres do Deserto, a Filocália, ou Filocalia, não sei, em qualquer edição que você puder encontrar. Praticamente tudo que você puder ler de Santa Teresa de Ávila, principalmente o Livro da Vida, o Livro das Moradas e o Caminho de Perfeição, e O Combate Espiritual, do Padre Lorenzo Scupoli. Inclusive, esse livro, O Combate Espiritual, do Padre Lorenzo, ela era uma das obras preferidas de São Francisco de Sales. Ele tinha um grande amor pela imitação de Cristo, né, o livro, mas sempre dizia que a leitura do Combate Espiritual era mais proveitosa. E por fim, O Abandono à Divina Providência, do Padre Jean-Pierre de Caussade. Esse foi o livro O Pai Nosso, do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Muito obrigado a todos que assistiram ou ouviram esse áudio. Curtam o vídeo se você gostou e não percam os próximos vídeos.